Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diagnocast, o podcast da saúde diagnóstica. Para quem não me conhece, me chamo Anderson Melo, sou o host e também rosto deste podcast. E ao meu lado eu tenho Dr. Thompson Rocha, médico radiologista, também rosto e host aqui da saúde diagnóstica. E hoje nós temos uma convidada mais do que especial. A psicóloga Lorena Abreu. Se apresente para os nossos ouvintes, Lorena. Boa noite, é um prazer estar aqui. Fico muito agradecida pela oportunidade para falar de um tema que eu amo, que é saúde mental. Que massa. Lorena, o que levou você a escolher a psicologia como profissão? Eu queria muito a área da saúde, não me identificava com a medicina, e aí eu descobri a psicologia e me apaixonei pela possibilidade de transformar vidas através de um processo que não, na minha época, há 7 anos atrás, não era tão comentado e tão difundido como hoje, né? Então hoje eu percebo que as pessoas falam muito de saúde mental, e isso é muito importante, né? Porque precisamos cada vez mais melhorar esse aspecto da nossa vida. Você é daqui mesmo, de Irecê? Sou natural de Irecê. E aí veio do interesse, e a primeira opção que escolheu já foi psicologia? Eu escolhi direito, e aí acabou que tive um percalço na graduação, na faculdade, na instituição, e aí fiquei pela psicologia, fiz com minha prima fez psicologia também na minha sala, e aí a gente ficou juntas. Hoje ela faz medicina, e eu segui pela psicologia mesmo, E fizeram aonde? Na Unijorge, em Salvador. Massa. Fez outra especialização depois da psicologia? Sim, durante a graduação eu me especializei em avaliação psicológica. Veio daí também o meu interesse por estudar o tema de TDAH. E fiz especialização em RH, trabalho com isso também, em paralelo à prática clínica. E me especializei em criança e adolescente, que é a minha maior prática hoje. E tenho estudado muito o SUS. Já tem história aí. Bastante. Lorena, como surgiu o interesse por TDAH e esse tema de dopamina? Anderson, surgiu pelo o quantitativo de diagnósticos equivocados. Então, eu percebi que se tornou uma crescente na clínica e a maioria das pessoas que chegavam até a mim com diagnóstico de TDAH não tinham TDAH, ou aquelas pessoas que acreditavam que tinham TDAH também não tinham. Então, eu já tinha especialização em avaliação psicológica, mas eu achava que não era tão suficiente, porque o TDAH é um universo. Então, quanto mais a gente estuda as possibilidades de transtorno mental, a gente vai percebendo características muito subjetivas, né, do indivíduo, cada um se comporta de um modo. Então, aí veio esse interesse por estudar TDAH, e eu brinco até hoje, a maioria das pessoas que vêm não detém o diagnóstico. E hoje todo mundo tem TDAH, né? Hoje todo mundo me fala, eu acho que é eu uma tenho. febre de TDAH. Os videozinhos do TikTok. Se você tem Então, TDAH, mesmo tem eu já me diagnostiquei umas 3 vezes. Acho que todo mundo, né? O doutor TikTok acaba diagnosticando todo mundo. Eu falo, não, eu preciso procurar um psicólogo agora para procurar ser real isso. Mas tem um fenômeno gente que muito não vai interessante. atrás, né? Que hoje em dia, muitos estudiosos falam sobre os comportamentos adquiridos sintomáticos. Então, as pessoas não têm, mas elas, por conta do uso indiscriminado de telas, eles começam a apresentar comportamentos sintomáticos como se tivessem o TDAH. Mas quando a gente vai investigar e ver toda essa prática, a gente percebe que não. É muito importante salientar que o diagnóstico bem feito é muito importante. Então, assim, eu vejo pessoas que usam medicações e não tem TDAH, então não está servindo de nada, né? Porque a medicação é realmente um agente regulador. Então, se a pessoa não... Né? Exatamente. Mas assim, para quem tá em casa, que a gente tá falando muito TDAH, pressupondo que as pessoas sabem, né, o que é o TDAH. Explica para quem é leigo o que é o TDAH. É um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Algumas pessoas apresentam o transtorno de hiperatividade e outras não, né? O TDA e o TDAH. Então, é um transtorno neurocognitivo, né? É um cérebro neurodivergente, então não é uma condição que ela é adquirida. A pessoa nasce assim, então não peguei TDAH, não desenvolvi TDAH, né? Quando cresci, a pessoa já nasce assim. Então, tem uma característica muito interessante no diagnóstico, que é o diagnóstico antes dos 12 anos, a gente precisa ter muito cuidado, precisa da equipe multidisciplinar para fechar o diagnóstico preciso.
E depois, para você mapear o TDAH no adulto, é muito difícil, porque o TDAH apresenta muitas características relacionadas à ansiedade. E hoje a gente sabe que quase todos nós apresentamos traços de ansiedade, né? Principalmente o adulto. Então, assim, tem características que na primeira infância a gente já percebe, né? Então, a criança muito hiperativa, ou aquela criança que tem dificuldade de aprendizado, de concentração. A maioria das pessoas me falam, Lorena, eu sou desconcentrado. Teoricamente, eu teria o TDAH? Não, a própria ansiedade traz esse traço, né? De desatenção, lapsos de memória. E vai acalmar muita gente aí hoje esse Se podcast. tranquilizar, né? Tomara. Tem várias atualizações aí pra galera que... É só a tela. Então era só ansiedade. Então era só estresse. Que vai ser vários assim... O doutor TikTok não vai diagnosticou quebrar direito, várias- né? Parece Pode que ser muito todo bom. ano tem um transtorno que é o boom, né? Tudo da moda, né? Isso, teve muito autismo, então tivemos muitos anos de autismo, e agora já tem um tempo que o TDAH tá discorrendo aí. Parece que não passa a leva do TDAH, não. Agora eu acho que a gente tá entrando na dopamina e vício de tela. Tá? Que bom, né, que a gente começou a se atentar para esse aspecto. Falando ainda sobre a questão do TDAH, né? Sobre a necessidade desse diagnóstico até os 12 anos. Como é feito o diagnóstico da criança que tem o TDAH? Avaliação psicológica, são testes psicométricos, então tem a avaliadora psicológica, né, feito pelo psicólogo, especialista, e tem a neuropsicóloga também, que estuda essa condição. Então, normalmente a gente fecha o diagnóstico com a equipe multi, a psicóloga, a neuro e o psiquiatra. Porque muitas vezes o paciente vai precisar medicar. Então, assim, é muito importante a questão da medicação. Eu acho que também acaba sendo um tema polêmico. Muitos pais falam comigo, Lorena, mas é tão novinho, já vai medicar, vai ficar dependente de medicação. E eu sempre brinco, o paciente não fica dependente de medicação se ele trata. Então, a medicação, ela vai regular o sistema nervoso central, mas ela não vai fazer esse tratamento completo, né? Então, é importante que o paciente seja acompanhado pelos profissionais especializados para que o tratamento seja feito da melhor forma. Então, só a medicação não vai apresentar uma característica tão positiva assim. Eu tenho um amigo que eu diagnostiquei o TDAH dele, ele tem 32 anos, e ele fala, Lorena, as vozes da minha cabeça silenciaram. Eu achei incrível quando ele falou isso, porque ele toma medicação para ansiedade e não melhorava. E aí, depois da medicação do TDAH, ele fala, Lorena, melhorou muito, então assim, eu consigo me concentrar melhor, a vida para mim é outra, parece que eu tenho paz. Para quem está em casa, um pai, uma mãe, né, que tem uma suspeita, mas não tem essa certeza. Qual seria o sinal de alerta para procurar uma ajuda? Que essa criança possa ter um TDAH. Comportamentos muito disfuncionais dessa criança, né? Então, assim, por exemplo, no caso do TDAH, quando você percebe que aquela criança ela é muito hiperativa, você começa a fazer um comparativo, né? Essa criança realmente não consegue ficar quieta, essa criança não assiste um filme, essa criança tá o tempo todo... ela até sofre por essa característica, ou a própria dificuldade de concentração e aprendizado. Por exemplo, é muito interessante mapear também com a escola. A gente sempre pede relatório escolar, porque a maioria das crianças hoje ficam mais na escola do que com os pais em casa, né? Então, as crianças que têm babá, conversar com os cuidadores, né? Que não necessariamente os responsáveis, os pais, para poder ir mapeando e analisando esse comportamento. Então, assim, com o uso indiscriminado de telas, é muito difícil você olhar para uma criança e falar assim, pode ser só TDAH, né? Ou é o TDAH. Então, assim, por conta das telas, a criança fica naturalmente ansiosa, naturalmente agitada e, como eu falei, começa a apresentar comportamentos adquiridos, sintomáticos mesmo. Realmente, hoje que a gente tem uma leva de crianças com hiperatividade, para você tratar isso, para você pensar, até chegar no TDAH, o ideal é fazer realmente um acompanhamento. Exato. Dessa criança. E lembrando que esse diagnóstico não é rápido, né? Às vezes os pais chegam e querem que duas sessões a gente já consiga dar esse diagnóstico. Então, não. Precisa ser algo muito criterioso e com muita responsabilidade para a gente conseguir mapear direitinho se tem TDAH, o tipo de TDAH, como é para essa criança. Então, outra característica interessante é o meio. O meio molda muito, né? Então, assim, às vezes a criança está em um meio que causa muito gatilhos para ela, né? Que tem muitos agentes estressores, então essa criança ela não consegue ser uma criança calma, uma criança tranquila. O que a gente observa muito são crianças que passam por bullying.
na escola. Então, elas começam a apresentar comportamentos muito disfuncionais, né? Ficam agitadas, estressadas, irritadas, têm dificuldade de concentração. Então, assim, os sintomas do TDAH propriamente dito, para a gente mapear só com um comportamento ou outro, é muito difícil mesmo. Com o diagnóstico, existe algum grau de especificidade? Um grau mais leve, um grau maior de TDAH, TDAH? Ou o diagnóstico é só um? O diagnóstico é um só. É um só. Uhum. Teve o diagnóstico, hoje o tratamento, além do medicamentoso, né, o que mais pode ser feito para trabalhar com essa criança? Psicoterapia? Psicoterapia. Com o E criar estratégias, né, para lidar com o tipo de TDAH. Como eu falei, existe aí o TDA, né, e tem o TDAH. Então, o adulto, ou a pessoa, o sujeito, digamos, que detém esse diagnóstico, ele precisa realmente tratar, né, como eu falei. Só a questão da intervenção medicamentosa vai regular, mas não vai deter essa mudança comportamental, né. A pessoa, às vezes, ela não reconhece. Então, é muito importante. Algo muito interessante para o TDAH é a atividade física. Então, é muito importante, né? Por conta das questões ansiosas, por conta de quanto esse sujeito fica naturalmente ansioso, estressado, né? Eu falo muito, você me ofertou um café aqui, e eu falo muito para as pessoas para diminuição do café, né? E aí todo mundo fala, tira tudo, aí é briga. mas tira a minha cafeína. Você procurou briga agora. E principalmente quem tem TDAH, a cafeína é muito ruim, porque é um agente super estimulante, né? Então a gente vai falar da dopamina mais pra frente, então ele é um agente hiperdopaminérgico. Então vai super estimular, vai piorar a questão, a grosso modo falando, da ansiedade, né? Então assim, excesso de açúcar, excesso de tela, sono regulado, né? Então, tem várias características que a gente precisa melhorar. Então, além de tudo, é uma questão multifatorial para tratar, né? Você Sim. vai ter que regular diversos pontos da criança ou do adulto para conseguir chegar a uma melhora Sim. dessa. Então, assim, vai ser uma coisa que ele vai ter que lidar com a vida toda. Sim. Melhorar essas questões e levar esse novo estilo de vida para a vida dele. Eu vou citar uma amiga minha aqui, que ela tá grávida, agora descobriu recentemente, ela descobriu o diagnóstico tardio de TDAH. E aí ela fala, como é bom se conhecer, porque eu sempre agi de maneira disfuncional, sempre fui muito cobrada por isso e eu não me conhecia. Então eu achava que tinha algo errado comigo, eu não entendia o que era aquele erro e continuava me comportando, e hoje eu vejo. E aí ela brincou comigo semana passada, ela tô sem meu remédio do TDAH, então esqueceu o portão aberto, sai assim, fica estressada, a ansiedade vem muito forte. Então é muito interessante como o tratamento para o TDAH é importante. Massa, a gente vai se aprofundar mais nessas questões. Vamos entrar agora em dopamina. Muito se ouve falar em dopamina isso, dopamina aquilo, principalmente assim no meio mais coach da questão. Para quem tá em casa, o que é a dopamina? Dopamina é um neurotransmissor que o nosso próprio corpo produz de maneira natural. Ele é responsável pela motivação, apesar das pessoas associarem muito a dopamina à felicidade, ao prazer, né? Então, a dopamina, antes de tudo, ela provoca a questão da motivação. Então, a dopamina tem um traço interessante que ela é sempre um querer mais. Então, por isso que ela está associada muito aos fenômenos de dependência, né? Então, quanto maior você tem os disparos fásicos, que são esses disparos rápidos de dopamina, maior a necessidade de você ter, de você querer aquele estímulo, né? Então, por isso que a dopamina está muito associada às questões de prazer imediato, esse prazer rápido que a gente sente. Brinquei com o doutor agora, né, que eu falei, que ele falou do café e eu brinquei, a dopamina vai subir agora, né? Então, assim, se a gente olhar aqui pela a nossa própria mesa, a gente tem vários fatores que desencadeiam a dopamina, né? A água, como um agente natural, a cafeína, o chocolate. Então, esses agentes palatáveis de prazer rápido, né? De prazer imediato. Então, a dopamina está muito associada. A gente tem vários livros agora, né? Nação Dopamina. Tem um livro que ficou muito famoso que associa a dopamina a um outro lado, que é a dopamina molécula do prazer. Então, hoje se fala muito, de fato, sobre a dopamina. Levando, assim, em consideração também, um tema que sempre aparece agora nos tópicos e das trends, o que é o jejum da dopamina e de onde surgiu esse conceito? O jejum de dopamina, ele é um conceito que foi criado nos Estados Unidos, no Vale do Silício, pelo psiquiatra Cameron Sipar. Ele é interessante que ele trabalha no Vale do Silício justamente com as pessoas que desenvolvem redes sociais.
Então, ele tá ali naquele meio onde a gente sabe que hoje as redes sociais são criadas para nos viciar, né? Para nos prender ali. Então, ele viu essa necessidade, ele começou a associar os estudos da dopamina a estudos de dependência, e ele começou a ver que as pessoas realmente estavam viciadas nessa sensação, né? Nessa produção de prazer imediato e da dopamina. Então, é um conceito bem polêmico, porque eu acho que ele se tornou muito difundido agora, mas as pessoas começam a confundir um pouco. Por exemplo, não tem como a gente fazer especificamente um jejum de dopamina. A gente precisa da dopamina. A dopamina é um hormônio natural que o nosso próprio corpo produz. Então, se a gente tira a dopamina de um sujeito de uma maneira muito brusca, muito abrupta, esse sujeito vai sofrer, vai apresentar depressão, anedonia. Então, esse sujeito vai começar a sofrer mesmo, né? Então, tem até estudos que associam a ausência de dopamina à doença de Parkinson, à esquizofrenia. Então, não tem como a gente fazer um jejum de dopamina. A ideia do jejum de dopamina é fazer uma regulação nos altos níveis de dopamina. Então, por exemplo, eu que sou chocolatra, não dá para comer chocolate o tempo todo, mas quanto mais eu comer, mais eu vou querer, né? Mais vontade eu vou ter. Então, o ideal seria eu tentar regular e diminuir esses estímulos, não parar completamente, até porque se eu tirar o chocolate de maneira definitiva, vai me causar um sofrimento de fato. Então, quando as pessoas falam em jejum de dopamina, é basicamente uma regulação nesses altos estímulos que a gente consome de comportamentos hiperdopaminérgicos. Assim, Me apertou aí? me apertou. Vamos lá, vamos por partes. Então, a dopamina, em teoria, é algo natural do ser humano, certo? E é algo prazeroso para o ser humano. Sim. Sendo natural e prazeroso, por que eu deveria... por que faz mal? Por que eu deveria fazer um jejum? Assim, você tá querendo me convencer. Me convença a fazer um jejum de dopamina. Por que seria bom pra mim? Acorda, vai olhar o celular, depois você... Não só o celular, não. Vai correr na rua, depois você vai comer um doce... E nisso passa o dia do celular. Uma dieta de dopamina. Dopamina Day. É muito interessante, porque, por exemplo, você já se pegou se atrasando pro trabalho, por exemplo, porque tá ali rolando o feed do Instagram, e assim, a gente tem... Só todo dia. Pois é, a gente acaba se habituando a esse processo, né, de ficar por horas olhando o Instagram, ou até essas questões do trânsito mesmo, né? As pessoas que passam por algum acidente, estavam ali no celular... As pessoas têm muita dificuldade de parar o prazer. Então, essa é a grande questão. É algo prazeroso, é algo bom, mas a gente tem controle? Porque hoje a gente percebe que as pessoas querem mais e mais e não tem. A ausência que muitas pessoas estão vivendo hoje, elas associam a esse consumo de telas. Então, a gente percebe que, por exemplo, o São João. A gente acabou de passar pelos festejos juninos, né? Então, a gente vê ali que a pessoa tá bebendo muito, vários estímulos, né? Música alta. Então, quanto mais você consome o prazer e esses estímulos de prazer imediato, mais você vai querer. Chega um momento em que ele não te satisfaz mais. E aí você vai querer outras vias de prazer imediato. Rápido, né? Por isso que as pessoas tendem pelo uso de drogas. O próprio uso de... Tem um exemplo que as pessoas falam muito quando associam ao jejum de dopamina, que são os jogos de azar. Né? Se a gente parar para pensar em um cassino, por exemplo, ou o próprio tigrinho, né? Você ganha alguma vez e você quer mais. Então, tanto é que as pessoas começam ganhando, mas elas terminam sem nada, né? Porque elas não conseguem parar. Então, o estímulo da motivação que a dopamina traz é um estímulo tão forte que você não consegue parar ali. Então, você quer mais, quer mais, quer mais. E aí acaba ficando viciado. Então, o problema não é o prazer que a dopamina e a motivação traz, até porque a gente precisa de prazer e motivação para a vida. O problema é como a gente lida com esses hábitos, com esses comportamentos. Como eu falei anteriormente, as redes sociais elas foram feitas para nos viciar, de fato, para nos manter ali. Então, hoje em dia, me apresente alguém que consegue olhar o feed, dar uma olhadinha, parar e seguir com a vida, né? Então, as pessoas começam a ter realmente prejuízos em relação a isso. Interessante. Assim, talvez Thompson vá até... Não passa esse vídeo, meu pai. Mas eu sou viciado no TikTok. Isso é interessante também falar, porque a gente substitui alguns vícios, né? Exatamente. Então, por exemplo, tem alguns estudiosos que falam sobre vícios bons. Eu acredito que nenhum vício é bom.
né? Até aqueles que aparentemente, por exemplo, pessoas que malham demais ou praticam atividade física o tempo todo, também não é bom, né? Então, assim, se a gente parar para pensar em uma atividade física, vai produzir dopamina e aquela dopamina que vai ter um tempo a médio e longo prazo pra gente curtir aquele estímulo. O prazer de comer o chocolate não, ele é muito rápido, por isso que eu vou querer de novo. Então, assim, a questão realmente não está vinculada à produção de prazer, mas como o sujeito absorve. Lembrando que algumas pessoas, elas têm predisposição para dependência, né? Outras não. Então, também vai depender muito do sujeito, como a pessoa interage com aqueles estímulos. Na minha opinião também, é o grau de prejuízo na Sim. vida que vai acontecer, né? Porque você fica ali, a dopamina é boa, só que aí você perde o tempo do trabalho, como ela disse. Causa um acidente de trânsito. No caso perde o tempo com a família. De um jogo, igual o Perde Tigrinho, dinheiro, né? Vai perder vai se dinheiro. Eu endividar. falei, não fica mais com a esposa, não fica mais com os filhos, não sei o quê, porque não dá dopamina ali, aquele marasmozinho, aquela brincadeirinha mais leve. Aí você Tem quer até um outro tema polêmico que é vinculado às questões sexuais, né? Então, assim, hoje a gente percebe muitas pessoas que têm vícios em pornografia. Então, elas começam a consumir, né? Hoje em dia a gente tem essa questão de sexualidade muito disseminada na internet, né? Então, fácil, de maneira muito fácil. Então, as pessoas acabam viciando-se naquele processo também. Então, isso acaba repercutindo no relacionamento. Então, eu tenho um paciente que ele fala, Lorena, eu fico por horas ali no Instagram, né? É como se fosse uma vitrine para mim. Então, eu interajo com muitas mulheres e eu tenho dificuldade de interagir com a minha mulher. Então, o estímulo que eu tenho na tela não é o mesmo estímulo que eu tenho. Então, acaba que o prazer não é o mesmo, a relação não é o mesmo, e a gente começa a apresentar prejuízos no relacionamento também. Vamos por parte. Primeiro lá. A dopamina, ela tá ligada diretamente ao prazer. E o prazer a motivação. A motivação, Uhum. certo? Pelo que foi demonstrado, o que tá levando diretamente a vícios. Ela é associada diretamente ao uso de drogas, é o principal neurotransmissor que traz essa ligação da droga ao vício? É um dos. É um dos. Então, ela é ligada a praticamente todos os vícios. Uhum. Então, é a questão do prazer imediato, muito rápido. Ele já começou a me interessar, já começou a me trazer pro lado bom da força. Eu gosto de um tema assim que a gente sempre tem que tender ao equilíbrio, né? Sim. Então, assim, quando você tá, e aí você tem que rebaixar um pouco para poder manter a vida ali no equilíbrio, porque todos os extremos, como ela disse aqui, faz mal, né? Então, sim, é uma questão de mindset mesmo, assim, de você vai aprender sobre essa regulação. Segura. Depois você dá um pouquinho de conseguir lidar com esse tipo de coisa. E quando você já tá perdendo o controle, como em alguns casos, né? Que você já não tem o domínio daquilo, procurar ajuda. E é interessante a pessoa reconhecer que ela tá perdendo o controle, porque a maioria não reconhece, né? Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E desse pouquinho em pouquinho, ela realmente se perde dentro desse processo. Não consegue associar os prejuízos que ela tem e aí continua em comportamentos muito disfuncionais até entrar em prejuízos mais graves. Então, quando a pessoa perceber que tem um prejuízo, o ideal é procurar um atendimento. Sim. Ajuda, ou então, assim, a gente sabe que muitas pessoas não vão procurar o serviço de psicologia por inúmeros fatores, né? Mas é importante que ela tenha essa proporção de autoconhecimento, né? De realmente se perceber em prejuízo. Olha, realmente eu tô ficando muito tempo. Hoje o próprio celular tem, ele apresenta, né? Essa característica de quanto tempo a gente fica. Então, assim, é interessante você reparar, né? Quanto tempo você fica no Instagram. É interessante que às vezes a gente acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular. Não dá, às vezes não dá bom dia para quem tá do lado, não interage, né? E a última coisa que a gente vê também é o celular. Então é interessante que às vezes a gente se comunica mais com as pessoas de maneira virtual, dá boa noite às vezes para uma pessoa online, mas não dá boa noite para a pessoa que tá ali do nosso lado, né? Que tá convivendo com a gente. Então assim, o celular hoje pra gente é um agente muito autorregulador. Se você tá triste, você pega o celular, você vê alguma besteira no TikTok ou no Instagram, dá risada. Então você se interessa por algum assunto, se interessa por alguma fofoca, por algo que prenda você ali, então te distrai daquele processo que você tá vivendo. Então acaba que você vai querer mais daquilo. Você falou até uma coisa interessante, que é essa questão dele regular, de você ter o tempo. Aí eu falei, não, eu tive uma sensação de que eu tava utilizando muito Instagram. Eu falei, nessa semana eu só vou utilizar 30 minutos por dia do Instagram. E o celular ele tem uma função que você pode limitar. Sim. Aí eu fui lá e coloquei, não, 30 minutos do Instagram por dia e é isso.
Quando Deu deu 8h30 da manhã. 7 horas da manhã eu já tinha excedido 30 minutos. Ele já tinha bloqueado. Eu falei, não é possível que 7 horas da manhã eu já fiquei 30 minutos no Instagram. É muito rápido. É muito rápido. E às vezes você não tem essa percepção. Isso que é interessante. É que às vezes você fala, algo tá ali prejudicando, mas você que tá ali dentro, que tá com essa visão de dentro, você não tem essa sensação. Não tem essa percepção. Não, pra você Tá ter. ótimo ali, né? Tá bom pra você. Você tem que ter um start, alguém de fora te dar um toque. Como todos ou ter os um vícios, prejuízo Anderson, a gente realmente não direto. percebe. Exatamente. É muito difícil pra quem tá ali dentro ter essa sensação de prejuízo Sim. daquele vício. Sim. E eu acho que essa questão do autoconhecimento é assim, muito importante você Muito. trabalhar, não só em telas, mas em tudo na sua vida. Né? Você ter esse autoconhecimento, essa sensação de coisas que podem vir lhe prejudicar ou não. Uhum. E aquela história, né? O que que me faz bem? Porque, assim, às vezes, uma rede social, por exemplo, o Twitter é considerado a rede social mais nociva, né? Nem todo mundo tem Twitter, então tem pessoas que optam por não ter justamente por isso. Mas migram pro Instagram, migram pro TikTok, então ela vai encontrar alguma rede social que seja boa para ela, né? Que ela tenha uma identificação. Não significa que o uso indiscriminado seja bom também. Então, nenhuma rede social é boa se é usada de maneira ruim, né? De maneira equivocada. Agora, assim, sobre o jejum de dopamina, existe alguma comprovação científica, algum estudo científico que realmente comprovou que ele é eficaz? Vem daí essa polêmica, né? Muitos estudiosos defendem de maneira veemente o jejum de dopamina, mas não existem estudos mais criteriosos e concretos em relação a isso, porque é algo muito novo. Se a gente parar para pensar um pouquinho, é um conceito que a psicologia já usava há algum tempo, que é de autorregulação. Então, o jejum de dopamina, hoje, ele é muito associado, como eu falei, à questão de dependência, né? Então, as pessoas associam muito a isso hoje em dia. Então, se a gente tem uma autora, me esqueci o nome dela, que é a autora do livro Nação Dopamina, que é um livro incrível. E ela associa todos os estudos dela à relação de dependência, né? Como a dopamina causa dependência, né? Com o mau uso. Então, não existem estudos assim, com essa concretude toda que a gente pode associar, estudos científicos, no caso. É algo muito novo, né? É algo novo. É algo muito novo e estudo, querendo ou não, tem que ter, assim, alguém por trás. Tem que ter uma empresa, alguém que financie, que busque, que esteja ganhando algo por trás para colocar aquele estudo para andar. A gente vê que o jejum de dopamina, a gente percebe métodos muito empíricos. Se a gente for introduzir no nosso dia a dia, nos comportamentos, a gente percebe realmente uma mudança comportamental e benefícios. Mas estudos científicos ainda ficam um pouquinho a desejar nesse lugar. E qual a conduta, assim, de vocês na orientação de um jejum de dopamina? Habituação, né? Mudanças de hábitos. Então, assim, a gente percebe que, como eu falei, não dá para fazer um jejum de dopamina 100%. Cortar, né? Por exemplo, se eu pegar uma pessoa que é viciada em jogos e tirar e extinguir esse comportamento dela, ela vai, de fato, deprimir. É uma droga. Ela não vai suportar, né? Então, a gente vê hoje as pessoas com baixíssima tolerância à frustração, né? Então, assim, elas estão tão acostumadas a ganhos imediatos, a esse prazer imediato, que quando algo foge ao controle, elas não conseguem suportar, de fato, né? Então, assim, tem pacientes que com essa questão da retirada desses estímulos muito bruscos, apresentam até ideação suicida mesmo, de não suportar, a vida tá insuportável, não consigo. Então, a insatisfação de lidar com essa ausência do prazer é muito difícil, é muito doloroso. Então, o jejum de dopamina, ele precisa ser, se feito, orientado, né? Não de maneira brusca, como eu falei, mas é uma questão de autorregulação da pessoa ir se percebendo e modificando a mudança de hábitos, né? Por exemplo, substituir, talvez, o consumo de telas por uma prática esportiva ao ar livre, por outras caracterizações que possam causar um prazer também e essa sensação de felicidade não necessariamente ali, presa àquele vício que ela está desenvolvendo. Essa tirada brusca, ela provoca como é que chama a retirada da droga? Abstinência. Abstinência. Como se uma fosse crise de abstinência Uhum. para o paciente, né? O que muda no comportamento e na atenção de um jejum bem orientado? Produtividade, regulação de sono, Precisamos regular o sono. diminuição dos impulsos, né?
Muitos pacientes me falam assim, Lorena, minha memória tá péssima, né? Então a gente percebe que alguns lapsos de memória, essa questão da atenção, produtividade, como você falou, meia hora para você foi ali como se fossem 2 minutos, né? Então você ficou 30 minutos da sua vida sem produzir. Não que a gente trabalhe essa característica hoje da superprodução, né? As pessoas se cobram muito por estarem produzindo, né? Mas quando você para, eu brinco que quando você pega o celular, literalmente você tá parando a sua vida para ver a vida do outro acontecer, né? O outro que tá na academia, o outro que tá viajando, o outro que tá fazendo alguma coisa. Então você para a sua vida para analisar a vida do outro acontecer, né? Então é um fenômeno interessante porque até o fenômeno do próprio Big Brother, né? Dos reality shows. As pessoas gostam de acompanhar a vida do outro, né? De se sentirem pertencentes. Algumas pessoas que moram sozinhas, que não têm família, né? Elas falam assim, Lorena, eu não me sinto sozinha. Então, é uma falsa sensação de pertencimento, de preenchimento. Então, isso também é acolhedor de algum modo. Isso dava até você falou sobre a questão de produtividade. Te dava até um podcast. Tava lendo um livro que é incrível. Quem quiser em casa, se chama A Sociedade do Cansaço. Ele é de um filósofo sul-coreano. Que fala sempre sobre essa necessidade que nós temos hoje em dia de estar sempre produzindo. Uhum. Se você não está produzindo, você se sente mal, você se sente incomodado. Tá deixando a vida passar. Tá passando a vida passar, sente aquela sensação de depressão ou de você estar sempre multifatorial. Você não pode fazer nada. Se você for comer alguma coisa aqui, você tem que botar alguma coisa no YouTube para assistir, porque você não pode fazer uma coisa só. Sim. Se você estiver fazendo uma coisa só, você não está sendo produtivo o suficiente. Tem que estar 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E eu consigo me ater. Eu sei que esse é um problema meu. Se eu não fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação ruim. E esse aumento da produtividade hoje, pelo menos dessa autocobrança do ser humano, também é um ponto assim, interessante pra gente. Você falou algo interessante. Eu não acho que seja um aumento da produtividade. Eu acho que é um aumento por essa cobrança mesmo, né? É uma falsa produtividade. Então, hoje a gente vê altos diagnósticos de burnout porque as pessoas se cobram por trabalhar e produzir mais do que conseguiriam, né? Então, a gente precisa analisar e perceber que o descanso é muito importante, né? Então, algo que você falou também sobre essa questão de que as pessoas estão jantando, tomando café sempre com o celular na mão ou fazendo alguma coisa, né? Elas não param para viver o aqui e agora, de fato, de parar para fazer a refeição. Eu vejo que na academia ou tá com fone, ou tá respondendo e-mail, ou tá fazendo alguma coisa, não está ali entregue ao exercício, né? Então acaba que a própria produção hormonal que a atividade física traria, ela não traz de maneira eficaz também. Então as pessoas vão para academia se cansar e não produzir os hormônios bons que a atividade física proporia. É você que tá na academia fazendo isso, você pare, viu? Porque a pessoa tá esperando você liberar o aparelho e falta 10 stories, falta 30 rios e a pessoa tá ali esperando você. Então você, por favor, deixe pra fazer isso em casa, tá bom? Vamos falar sobre tela? Entrar nesse assunto aqui que vai acertar somente 99% da população brasileira. Vamos começar a primeira, então. Existe uma idade para poder começar a liberar a tela para criança? E aí entra mais um assunto polêmico. Eu acredito que quanto mais tarde você conseguir segurar que a sua criança, que o seu filho ou que alguém ali utilize essa via, seria importante, né? Então, eu falo que quando a criança ela entra na escola, naturalmente ela vai ter acesso a telas, né? Porque o coleguinha tem, porque em algum dado momento, até nesse período da pandemia, né? As próprias atividades. Hoje a lei proibiu, né? Proibiu, que foi ótimo por isso, né? Mas assim, por exemplo, a gente tem crianças que não usam telas, mas vai brincar na casa do amiguinho, o amiguinho usa tela. Então ali ele já chama, né, a atenção para aquilo. Então ele vai chegar em casa, ele vai querer a tela também. Então, assim, isso também depende muito do ambiente, dos pais, né? Se você tem um pai e uma mãe que tá ali o tempo todo no celular, eu falo que criança é espelhamento. Então, não tem como eu não fazer dieta e cobrar que meu filho faça dieta, não tem como eu não praticar atividade física e falar pro meu filho que é importante atividade física, não tem como eu estar aqui, sim, filho, o tempo todo no celular e falar que o celular não é bom para ele, né? Então, assim, o ambiente também conta muito. Então, eu acredito que não tem uma idade específica, mas quanto mais tarde a gente ter acesso a essa criança de um uso indiscriminado de telas, melhor. E lembrando que criança precisa sim, gente, ser monitorado.
Então não dá para só colocar o YouTube Kids lá na televisão e deixar que a criança fique, né? Até porque tem vários desenhos hoje que a imagem é uma, mas os dizeres são outros, né? Então às vezes a mãe passa ali e vê que tá, sei lá, assistindo o desenho X, mas Bonitinho. coloridinho, mas as intenções e o que aquele desenho passa não é propriamente nada infantil ou algo positivo. Então é muito importante o monitoramento. Você falou assim, muito, muito importante, que às vezes a gente vê uma mãe, um pai falando assim, eu queria tanto que meu filho tivesse um hábito de leitura e não tem. Aí, eu acho que a primeira pergunta que você deveria se fazer é, mas eu tenho um hábito de leitura? Porque é aquela situação que o exemplo arrasta. Sim. Se ele não tá vendo em casa, ele não vai fazer. Se ele tá vendo o pai o tempo todo no celular, ou a mãe no celular, ou o tempo todo na televisão, esse é o exemplo que ele tá tendo, e é isso que ele vai replicar pra vida dele. Sim. Então, assim, você quer que seu filho comece a praticar um bom hábito? Dê um exemplo. Poxa, eu queria que ele caminhasse, queria que ele tivesse mais ao ar livre, que as crianças da nossa época eram acostumadas a estar na rua. A gente não tinha um celular para estar ali o tempo todo. A nossa mãe tinha que buscar a gente na rua para botar para dentro de casa, porque se deixasse a gente varava ali. Hoje é o contrário. Hoje a mãe tá empurrando o filho pra rua pra ver se o filho toma um ar, se brinca. Não quer ir, né? O filho não quer. O filho quer estar o tempo todo ali. E o fenômeno do isolamento, né? As crianças ficam cada vez mais presas no quarto. Criança, adolescente, ser humano, né? De modo geral, adulto também, ficam muito tempo no quarto, né? Então, assim, parece que quando você tá conversando com alguém, você tem ali a sensação de que não tá sozinho, né? Mas não interage com a família, não interage com amigos. Então, a maioria dos adolescentes que eu vejo hoje, as amizades são todas virtuais. Então, assim, não interagem com os próprios colegas de sala, ou vizinhos, como você falou que na nossa época a gente tinha essa habituação, né? Então, assim, são amigos virtuais, namoros virtuais, relacionamentos todos de ordem mais virtual do que física. Isso vai desencadear, assim, diversos problemas, porque quando seu filho tem um amiguinho que é um vizinho, que é um primo, é uma coisa, você sabe, você conhece Sim. a mãe, conhece o pai, teve algum problema, você vai lá para resolver. Mas e o virtual? Com quem é que aquele menino tá se relacionando? Com quem é que aquele menino tá conversando todo dia? Você não sabe, você não tem essa consciência de quem tá do outro lado daquela tela. Então você tá trazendo um perigo ainda maior. Vai precisar de uma fiscalização sua muito maior para lidar com isso. Se a gente aprofundar esse assunto que você trouxe, a gente vê hoje quantas crianças são assediadas de fato, né? Então, por exemplo, os jogos online. Esses jogos que se joga de maneira compartilhada, né? Muitos adultos se fazem por crianças ali, o Roblox, por exemplo, né? E aí acaba que essas crianças interagem com adultos, né? Então tem um chatzinho ali do lado, então é muito comum que aconteça de pedir um nudes ou uma troca ali de mensagens de conteúdo mais erótico, né? E a criança até se assustar, porque não conhece realmente, não tem acesso àquilo. Então é muito importante também que os pais se atentem aos joguinhos online. Para fazer esse acompanhamento, né, qual é o sinal de alerta, assim, de que o filho, né, ou um adulto passou do limite e tá viciado em tela? Né? Qual é o sinal que você acha que aqui você tem que ter um alerta? Os prejuízos. Como a gente começou a identificar, né? Quando a gente percebe que o sujeito ele começou a apresentar perda de prejuízo, né? Então, não existe mais interação social. Quando você percebe que os comportamentos disfuncionais são maiores do que os comportamentos funcionais do dia a dia, e a gente precisa começar realmente a acender esse alerta, né? E começar a ter esse insight. Opa, realmente eu tô indo por um caminho aqui. Por exemplo, essa insatisfação, né? Então eu percebo que as pessoas, elas estão muito insatisfeitas. Parece que nada é bom o suficiente quanto aquele mundo virtual, né? Então pessoas que têm um trabalho legal, uma condição financeira legal, mas elas estão sempre vivendo essa busca, essa angústia, né? Então, assim, como eu falei sobre a baixa tolerância à frustração, as pessoas hoje, elas não conseguem se frustrar. Um não tem um posicionamento muito mais difícil do que teria, né? Então parece que tudo as pessoas estão hipersensibilizadas, então elas não conseguem lidar com questões de desprazer, com questões de frustração. Então isso é muito importante também de se perceber. Tem um ponto que você falou logo no começo, né? Que trazendo por agora é algo assim, muito, muito interessante. Porque assim, você falou,
As pessoas estão ali, estão acompanhando a vida de outras pessoas. Para a sua, para viver. Para a sua, para acompanhar dos outros. Porém, há ali, por exemplo, um Instagram da vida, para muitas pessoas é o palco dela. Ela não tá postando a parte ruim da vida dela. Não. Ela tá postando a parte boa. Ela tá Completamente manipulado, né? Completamente manipulado. E aí, você trazendo isso pra sua realidade, você faz, nossa, eu tenho tão pouco, eu vivo tão pouco, essa pessoa tá sempre bem, sempre viajando, sempre eu aqui. E você não tá com esse entendimento de que ali é o palco dela, de ali ela tá fazendo pra aparecer. E quando você traz isso pra comparar com sua vida, você traz esse prejuízo, você tem essa sensação de diminuição do seu eu. Tem um comportamento chamado comportamento histriônico, que esse comportamento é quando a gente para pensar na selfie, é uma autoimagem, né? Então, um autorretrato. Eu brinco que as pessoas hoje, elas estão tão egocêntricas, elas focam tanto no eu, que elas realmente não reparam mais no outro, né? Então, a condição de empatia é bem menor do que antes, até a condição do próprio interesse. Eu falo que alguns adolescentes, eles não conversam com você. Eles desenvolvem um diálogo com eles mesmos e tem você ali apenas como uma ferramenta para que ele use, né? Então, assim, as pessoas, elas não nutrem mais interesse umas pelas outras, mas elas querem os benefícios que você pode propor para ela, né? Então, assim, alguns diagnósticos relacionados a transtornos de ansiedade, a gente percebe que o indivíduo usa mesmo a internet como um palco, né? Então, assim, como uma forma de se comunicar, de se expressar, de deter atenção. Então, tem alguns transtornos de personalidade, como, por exemplo, o borderline, ele utiliza muito isso, né? Dessa via da rede social, de ter essa atenção, de muitos relacionamentos que ele consegue ter. Então, se você abrir, sei lá, uma live no Instagram agora, mesmo que pouco, vai ter alguém que vai se interessar por ver o conteúdo que você vai apresentar ali. Então, de alguma forma, de algum modo, você vai deter a atenção de alguém. É um ponto assim que a gente vai tocando, né? Você vai trazendo muitas reflexões. Quais são as consequências psicológicas mais comuns desse vício, do vício em telas? Depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade. Isso. A gente percebe além da dependência, né, que a gente comentou, muitos sintomas associados à depressão e muitos sintomas também associados à ansiedade. Esse uso de telas, ele pode agravar transtornos como ansiedade? Sim. Se já tiver, exatamente, piora. Exatamente. Quem já tem essa predisposição, né, a algum transtorno mental, algum transtorno psiquiátrico, pode aumentar, sim. E quem já tem, piora muito, né? Então, assim, é muito difícil quem tem um transtorno de ordem emocional lidar com a frustração da internet. Por exemplo, tem pessoas que sofrem muito ao postar uma foto e não atingir um número específico de likes. Né? Então, aquilo causa um sofrimento muito grande para a pessoa. Então, vamos supor um sujeito que tem problemas de autoestima. Se expor no Instagram é difícil. Se ele vai se expor no Instagram em busca desse like, e esse like não acontece da maneira como ele prevê ou que ele gostaria que acontecesse, isso causa um sofrimento muito grande. Então, as pessoas apresentam realmente essa tristeza. Alguns apresentam até uma certa disforia, né? Um descontentamento com a vida, uma insatisfação muito grande. Então, eu brinco que rede social é para todo mundo, mas ao mesmo tempo não é para todo mundo. É uma praça pública, é você se expor realmente em praça pública, né? Assim, que principalmente quem tem rede social aberta, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo hoje, consegue ter acesso à nossa live, a uma foto no Instagram que a gente posta, a um conteúdo que a gente exibe em rede social. Então, é muito difícil lidar com as frustrações que isso pode causar. Passando por esse fato reverso. Eu fico sofrendo por tentar entrar e não consigo ainda. Um efeito contrário, né? Um efeito reverso aí, né? Todo mundo tá lá querendo. Eu falei, eu tô tentando entrar ainda. Eu falei, sofrendo por não ter entrado. Eu falei... A gente tem algumas perguntas do pessoal que tá em casa. Vamos começar aqui. O que fazer pós-jejum de dopamina para que os vícios não retornem? Não entendi, perdão. O que fazer pós-jejum de dopamina para que os vícios não retornem? Interessante. Lembrando, gente, o jejum de dopamina, ele não vai extinguir, propriamente dito, os seus comportamentos de dependência. Ele tende a diminuir que isso aconteça, né? Então, assim, ela pergunta o que fazer, né, para que isso não volte. Continuação, habituação, né? Mudança de hábitos.
Manter o jejum. Manter o jejum de alguma forma, né? Eu não vou falar manter o jejum, né? Mas assim, manter essa regulação emocional, né? Perceber que, por exemplo, olha, não ficar tanto no celular, para mim, me gerou um benefício. Então, eu vou tentar regular essa constância. Ou então, a atividade física me fez bem. Então, eu vou tentar manter uma proporção de atividade física, né? O álcool, realmente o álcool, ele é um... ele é um comportamento hiperdopaminérgico, né? Então, assim, eu acho muito interessante as pessoas que bebem muito e que associam ao ambiente, né? Então, assim, por exemplo, se eu tenho algum fator que desencadeia o meu desejo de me manter ali naquele vício, naquele comportamento disfuncional, é interessante que eu perceba e reconheça situações que possam me tirar. Por exemplo, se andar com o Anderson, sempre que eu sair com o Anderson, eu vou beber e ficar, né, e exagerar nessa bebida, talvez seja interessante eu não ver tanto o Anderson, Esse né? Anderson tá retado, viu? Ou então, por exemplo, se eu sei que comer muito chocolate me faz mal, talvez seja interessante eu não comprar tanto chocolate assim. Então, ir tentando fazer essas pequenas mudanças para ir tentando manter essa regularidade. Como diria Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Perfeito. Sempre a fazer esse acompanhamento Estar em estado de hipervigilância o mesmo. tempo todo. Quanto tempo de jejum é necessário para sentir alguma diferença? Tem estudos muito interessantes que falam sobre a neuroadaptação, né? Então, alguns estudos falam que a partir de 14 dias, o seu cérebro começa a se acostumar. Outros estudos mostram 21 dias, né? Então, entre 14 e 21 dias, você começa a se adaptar a uma nova realidade. Então, tudo que depois desse tempo, você começa a ir se regulando de maneira contrária. Vou tentar manter a meta dos 30 minutos por 21 dias, só ver se dá uma melhorada. Assim, tem dia... Os resultados são muito positivos. Vamos lá, como é que funciona essas questões? Tem dia que você tá super. Uhum. Você hoje... Vou manter esses 30 minutos. Tem dia que você já não tá... Também você fala, hoje eu vou dar uma extrapoladinha. Mas aí que vem o problema. A questão é abrir precedentes, Isso. né? Então, você abre o primeiro precedente hoje, então você vai sentir a flexibilidade. Ontem eu pude aumentar de 30 para 1 hora, hoje eu também posso. Hoje eu vou Tem dar nada não, né? E eu aí, vou dar uma tem nada compensada. não. É verdade. Então, entra na situação de hipervigilância que você mencionou. Que tipos de impactos físicos e sociais você observa em pacientes com o uso excessivo de tela? Os prejuízos na saúde física, na saúde mental e nas relações, né? Então, esses pacientes que não se relacionam tanto, que apresentam prejuízos no casamento, com os membros familiares, na escola, no processo de aprendizado, nas questões fisiológicas, isso afeta muito o sono. Então, não tem como a gente ter uma saúde se a gente não tem o nosso sono regulado, a alimentação também, né? Então, as pessoas comem menos e comem muito comidas com alto teor de gordura, alto teor de açúcar, né? Coisas muito rápidas, também compensatórias. E aí acabam ganhando peso, desenvolvendo outras doenças, diabetes, enfim, obesidade. Então, são muitos prejuízos relacionados a todos os âmbitos mesmo. Social, emocional, fisiológico. Quais estratégias você recomenda para reduzir o tempo de tela? Atividades que exijam de você estar conectado no aqui e agora e de você com você mesmo, né? E que você não precise necessariamente de um outro ou de algum artigo eletrônico para que isso aconteça, né? Então, por exemplo, ler um livro, o hábito de leitura é muito interessante para desenvolver. Encontrar algum tipo de atividade física. Hoje a gente não tem só academia, né? Então, tem várias possibilidades de atividade física. Encontrar um propósito, algo que te motive de maneira diferente. No caso, assim, é possível fazer um jejum de dopamina de forma segura no dia a dia? Sim, como a gente mencionou, né? Ir se autoconhecendo, ir se autorregulando e entendendo quais são os processos que não é bom para mim. Por exemplo, tem pessoas que conseguem se viciar, a propensão de vício é muito maior, por exemplo, em agentes de pornografia ou de jogos, né? Jogos de azar. Então, se eu sei que o jogo de azar é algo ruim para mim, eu vou diminuir o meu comportamento, né? De estar envolta nesses processos, nesses comportamentos de jogos, ou não vou ingerir tanto conteúdo pornográfico ou conteúdo erótico, e aí percebendo quais são os gatilhos também, né? Então, qual é o gatilho que me motiva muito aí para telas?
quais são as situações que me entristece, que me gera algum gatilho para que eu procure essa obtenção de prazer rápido. Então, o autoconhecimento e a terapia entra muito nessa questão da gente ir se conhecendo e percebendo qual é o gatilho que faz com que eu me motive. Algumas pessoas perguntam, Lorena, eu vou apagar o aplicativo de uma rede social do meu celular para eu não usar. Não é sobre a rede social, mas é sobre o seu comportamento de buscar por ela, né? O que é que faz com que você busque tanto por esse processo? O que é que tem por trás, né, desse movimento? Então, a rede social, ela tá ali, independente. Então, a gente também substitui um vício pelo outro. Se não for o Instagram, vai ser algum outro vício que eu vou tentar substituir. Isso é muito comum, né? Às vezes você tem aquela sensação de que você tá se expondo demais ali, aí a solução é o quê? Excluir o Instagram. Aí tem aquela opção de você excluir por algum tempo. Sim. E retornar depois. Aí pronto, você exclui, mas é uma coisa que duradoura. Dá um tempo, você volta e volta pra mesma situação que você estava. Eu via isso em mim também, assim, quando eu gostava muito de jogo, aí baixava um, aí sentia viciado e eu desinstalava. Só que logo depois você baixava outro. Você só mudava. Só. A substituição, né? Substituía, você desinstalava, mas logo depois vinha outro. Então, e no caso assim de um paciente, no caso uma pessoa não conseguir ver os gatilhos, aí consegue na psicoterapia? Sim, às vezes a pessoa chega com uma queixa. Sei lá, minha queixa é no meu relacionamento. Quando a gente vai investigar, né, o que causa os problemas desse relacionamento, talvez esteja ligado a isso também. Então, assim, às vezes o sujeito não reconhece. Então, é importante que alguém... o gatilho ali. Né? Exato. É importante que alguém te norteie, né? E o processo terapêutico é muito isso, é muito norteador, né? É um caminho, assim, que você tem alguém ali para ir te norteando, fazendo com que você se perceba de maneira diferente. Porque a terapia é interessante que eu vejo coisas em mim que eu não gostaria. Ou então que eu tento esconder, né, de algum modo. Então, na terapia é um confronto, é um embate de mim comigo mesma e eu vou ter que lidar com aquelas situações. Porque às vezes eu acho que o problema tá muito no outro, ou no ambiente, ou nas situações, e eu esqueço de perceber a minha autorresponsabilidade naquele lugar. Então, a terapia não é fácil. Eu brinco que não é fácil não, mas é muito importante pra gente. Não é fácil, não. Lembra desse papo de sair da zona de conforto. Fala, moça, mas o nome da zona é conforto. Por que eu vou ter que sair dela? Me deixe lá. Me deixe quietinho aqui, é confortável. É um lugar aparentemente mais seguro, Exatamente, né? Não, tá tranquilo aqui, ó, tá tudo confortável. Por isso se chama zona de conforto. Mas, querendo ou não, quando você tem que encarar algumas coisas que vai ser abordado ali, é difícil, né? Se você trazer isso à tona para conseguir lidar com isso. Mas em si é libertador. Muito. Se conhecer é o maior e melhor presente que a gente pode se propor, né? A gente perceber o que não é bom para mim, o que me faz bem, quais são os caminhos que eu posso percorrer para que sejam benéficos para minha vida. Modificar situações e comportamentos não é fácil, porque repare só, qual a sua idade? 30 anos. 30. Então, não tem como a gente mudar de maneira fácil comportamentos estabelecidos há 30 anos. Então, é difícil mesmo a gente reconhecer que existe um comportamento disfuncional e que eu preciso me motivar para mudar. Então, o terapeuta também, ele vai entrar nesse processo de tentar te motivar para você continuar tentando. Eu falo muito para os meus pacientes que têm ideação suicida ou depressão severa ou algum transtorno mais voltado para esse lugar de que é preciso a gente tentar continuar tentando, né? Então, assim, a não desistência, porque o primeiro pensamento que vem é realmente desistir de tudo, né? Então, se você tem alguém ali ou algum processo que pode te ajudar nessa motivação e nessa insistência, é muito especial. Então, assim, no caso, assim, quais são as atitudes e os comportamentos, assim, que os pais ou responsáveis tem que ter ali com o filho menor, infanto-juvenil ali. Você é um pouco polêmica. Entrega, né? Eu percebo hoje que as famílias, elas não têm presença. Então, é muito interessante que às vezes você deixe o seu filho... Eu sei que os pais precisam trabalhar, né? Eu sei que a vida precisa seguir, mas é muito importante que você tenha atenção ao seu filho, né? Que você tenha um momento, um tempo de qualidade com ele, até para você perceber como essa criança está se desenvolvendo, quais são as mudanças comportamentais que esse adolescente apresenta, porque a adolescência inevitavelmente vai apresentar essa caracterização de mudanças comportamentais, né? Então, assim, eu vejo que as famílias, elas estão muito desconfiguradas, então não existe mais um tempo.
se todos estão sentados à mesa, cada um tá com seu aparelho, né? Pouca interação. Então, assim, os filhos ficam muito na escola ou em terceiras, quartas, quintas atividades, né? Então, eu percebo que tem crianças que fazem judô, que fazem natação, que tem o inglês, que tem o teatro, que tem escola, que tem tal coisa, que tem tal coisa. Então, essa criança quase não para em casa, associada a pais que também quase não param em casa. Então, essa interação, ela não acontece. E é muito importante a gente ter acesso aos nossos membros familiares, principalmente na fase de criança e adolescente. Presença, pessoal. Presença. Senta com esses meninos, conversa. A gente tem um quadro aqui, chama Mitos e Verdades, certo? Que é um bate-bolazinho rápido dos principais mitos e verdades do tema. E a gente vai, perguntas de bate-pronto para trazer para você, tá bom? Preparada? Sim. Quer começar? Vamos lá. A Rocha. É impossível viver sem celular hoje? É muito difícil, né? Porque tudo exige da gente o celular. Então, todos nós trabalhamos muito com celular, né? Então, assim, a gente precisa se comunicar. Hoje o celular é um meio de comunicação. Então, é importante porque a gente tem notícias do outro, né? E a gente precisa saber. É uma forma de monitorar também crianças, né? Uma forma de controle, uma maneira, uma ferramenta de trabalho. Então, é muito difícil a gente viver sem essa ferramenta. Mas não é impossível, né? Financeira. Exatamente. A gente percebe. Outro dia meu celular deu um problema, então todas as minhas senhas e tudo tava ali. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Então a gente percebe que estamos vivendo, de fato, dependentes dessa ferramenta, né? Então eu brinco com um amigo meu que qual é a sua senha? Meu rosto, né? Então você pega o celular para abrir o seu aplicativo do banco, você encosta, já é sua senha. Então a gente não tá vivendo nesse movimento, né? De decorar a senha, de fazer coisas do dia a dia de maneira habitual. Esses próprios aplicativos de localização, né? Então a gente nem procura muito saber onde é o endereço. Bota ali e já vai. Então é muito difícil a gente viver sem essa ferramenta hoje em dia, porque se eu vivo sozinha, eu vou ser alienada. Então eu preciso que outras pessoas não vivam com essa ferramenta também, né? Não dá para viver sozinho. Exatamente. Você falou uma coisa interessante, que a questão do rosto, que mais tem a geração de senha automática, né? Sim. E assim, mais da metade das minhas senhas são automáticas. Eu não sei qual é a senha que tá ali. Então, assim, se não desbloquear com o meu rosto, eu não sei o que tá escrito ali. Eu perdi aquele acesso, literalmente. E é muito interessante porque, assim, a questão da alienação. Se você vive numa sociedade que tá todo mundo conectado, você não tem aquele sentimento de pertencimento àquela sociedade, né? Sim. Você se sente excluído digital. Vamos pro próximo aqui. O vício em redes sociais é mais comum em adolescentes? Sim. É mais comum. Tem algum motivo por trás disso? Talvez o tempo, né? E a questão de lidar com a ociosidade, de lidar... Por exemplo, o adolescente, eu brinco que tá no meio termo. Nem é criança, também não é adulto. Então, às vezes, não é cobrado como criança e, às vezes, é cobrado como um menor de idade, né? Então, assim, os pais detêm uma certa liberdade para esses adolescentes. Eles têm um tempo ocioso, então acaba que a rede social, ela entra também como uma ferramenta autorreguladora, né? Uma ferramenta de comunicação. E... até a própria questão dessa busca por esse prazer imediato. Então, como eu falei, os adolescentes hoje se relacionam muito através do celular, né? Então, às vezes, o menino tá com o celular ali, o pai tá achando que tá fazendo alguma coisa, tá lá no Minecraft, no Roblox, em qualquer desses joguinhos. Então, é muito fácil também eles esconderem dos pais, né? Então, assim, ele tem uma ferramenta ali que ele tem uma gama de possibilidades na mão dele. Então, é muito difícil a gente lidar com a liberdade, né? Então, por exemplo, filho, estude tantas horas por dia. Se o pai e a mãe não tá ali regulando ou motivando esse processo, é muito mais legal ele tá olhando o Instagram, ou tá jogando, ou tá fazendo alguma coisa, né? Assistindo um vídeo. Então... eu acredito que esse tempo que o adolescente tem, né? E essa certa liberdade, porque você não tem uma criança que tem um celular e que ela consiga, né, acessar YouTube, acessar tudo. O adolescente, sim. Então, ele tem essa certa liberdade, né, para lidar com isso, e é difícil lidar com esse controle. No caso, assim, e aquele pessoal que vive assistindo, achando que tá aprendendo. Não, eu tô aprendendo a limpar a roupa, tô aprendendo a fazer algum produto em casa. Então, quanto maior o tempo de tela, mais produtivo você é. Mais improdutivo, né? Porque assim você acaba tendo o comportamento contrário. Chega um momento, existem estudos também que falam que a partir de 4 horas, o seu cérebro não absorve mais nada.
precisa de uma pausa, né? Precisa de um descanso. Então, se você tá ali com essa desculpa, eu acho que é uma desculpa, né, pra tentar ser mais aceito, de que, eu tô produzindo aqui, tô assistindo. Eu vejo que as pessoas deixam, sei lá, tá lavando louça, tá fazendo alguma coisa e o celular lá ligado pra ficar ouvindo, né? Muitas pessoas utilizam dessa via de, Lorena, o celular me dá sono. Isso. E a gente percebe isso até no carro, né? Tem pessoas que viajam ouvindo algum podcast. Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade de se desvencilhar das redes sociais, né? De conteúdo. De desligar uma horinha. Então, assim, às vezes você tá viajando com alguém do lado, você não tá conversando, mas tá ouvindo um podcast, mas tá ali de alguma maneira conectado. Você falou uma coisa sobre a questão do sono. Eu, por um bom tempo, eu só dormia se eu colocasse alguma coisa pra ouvir assim de fundo. Isso é péssimo, Isso, tá? uma série assim que não podia ser uma coisa nova, tinha que ser coisa batida, certo? Botava aqui pra eu ficar ouvindo e aí eu dormia. Eu me lembro que uma vez eu tava com um problema de dor de cabeça, né? De cefaleia. Aí eu fui passar em Adilson. Aí o Adilson falou: não, cefaleia é multifatorial, a gente vai ter que lidar de um monte de jeito. Primeiro vamos tratar seu sono, vamos higienizar seu sono. Meu amigo, foi tanta coisa que esse homem me passou pra higienizar esse sono. Não podia ficar deitado na cama. Nada de televisão no quarto. Peraí, moço, vamos com calma. Vamos tirar uma coisa. Vamos tirar uma coisa de cada vez. E pra você ver como você tá num processo de necessidade, mas também de negação. Eu quero, mas eu não quero me submeter a seguir os processos, né? Verdade. É bem complicado, viu? E a questão da tela que você falou, vendo que você tá ouvindo, eu só lembrava assim, tem gente que vou assistir uma videoaula. Aí você põe na velocidade 2 da videoaula. Aí você não faz uma anotação da videoaula. Aí pra completar, você tá com o celular na mão e a videoaula rodando aqui. Tô aprendendo, tô fazendo minha aula. E que não tá, né? E pra você ver, você falou algo interessante. As pessoas nem escutam mais o áudio no volume natural, né? É tão impaciente que já bota no máximo e nem entende muito assim. Então, é isso que eu falei no começo, né? Que as pessoas, elas não estão mais prestando atenção nos diálogos ou nas situações. Então, é muito comum que você me fale algo, eu tô aqui e falo, o quê? O que você falou mesmo? Então, assim, a gente não para pra prestar atenção no outro, pra ouvir o outro. Por quê? Eu brinco que se a gente pudesse colocar o nosso diálogo aqui no 2, apertar um botãozinho em você, a gente colocaria, né? Porque as pessoas estão muito impacientes pra lidar com relações e isso é muito difícil. E eu tenho esse problema, né? Eu só consigo ouvir. A maior atualização que o WhatsApp já fez foi permitir você acelerar o áudio da pessoa, você colocar no 2. Vídeo no YouTube, tudo meu no 2. E eu ouço, eu digo assim que não assisto, eu ouço vídeos no YouTube. E uma quantidade não saudável de vídeo no YouTube. E aí, eu sou tão acostumado a colocar na velocidade 2 que muda até a tonalidade de voz. Sim. E tem uma pessoa que eu sempre ouço os vídeos dela e uma vez eu ouvi na velocidade normal, eu fico pensando assim, é aquela pessoa mesmo? Porque até o tom de voz dela tá diferente. Eu não tô acostumado com esse tom de voz que ela tem. Então, assim, é um dos pontos lá que tá lá pra melhorar, né? Pra melhorar. Tá na minha lista, no meu to-do lá, pra poder reduzir. Até o final do podcast ele vai fazer o checklist, né? O checklist das coisas. Vamos lá, qual é o próximo? Quanto mais... Não. Desinstalar o Instagram, o TikTok por um tempo já é suficiente? É aquilo que eu falei, né? É um processo de negação ali, uma desculpinha que a gente usa como uma via rápida, né? É como se a gente contasse uma mentirinha para o nosso cérebro ali. Olha, eu não tô vendo, eu não tô fazendo. Mas aí muitas vezes a gente substitui aquele vício, como eu falei, né? Então eu não vou olhar o Instagram, mas sei lá, eu vou ficar muito no YouTube. Vou baixar um joguinho aqui. Vou baixar um joguinho. Então você vai preencher aquele espaço e aquela lacuna com outro vício, né? Porque não é sobre a situação, mas é sobre o comportamento, né? O ato de você ir buscar por aquilo. O cérebro se adapta a tudo. Então não há problema em usar muitas telas. É aquilo que a gente falou, né? De comportamentos hiperdopaminérgicos. Então, se a gente pega uma máquina e superestimula ela, a gente vai ter algum prejuízo, né? E o prejuízo que eu vejo agora é muito a questão de os lapsos de memória, porque a gente está super estimulando. Eu uso esse exemplo, se a gente pegar o celular assim e, só em abrir, olha o tanto de estímulo que aparece, né? Muitos aplicativos e são muitos estímulos de uma vez só. Então, se a gente fizer isso várias vezes, principalmente à noite, olha o quanto a gente super estimula a nossa mente, né? Então, é natural que a gente não dê conta.
Então, assim, realmente a nossa capacidade cerebral é muito grande, né? A nossa mente, ela comporta muito. Mas de que maneira a gente consegue absorver toda essa informação e todos esses estímulos? Então, obviamente, vai ocasionar prejuízos. Eu acho que o limite é sempre o prejuízo, né? Começou Você ali. bate a... Isso. E não tá Se não mais está certo. causando prejuízo e você tem uma vida saudável, de maneira natural, consegue lidar com esses processos, então ok. Mas uma hora vai acontecer. A balança vai. Vai pender pro lado negativo. Tranquilo, nosso mitos e verdades, né? Light. Hoje foi sem polêmicas. A gente tem uma pergunta de casa aqui. O que fazer quando você trabalha com celular e redes sociais? Aí seria um bom caso para o jejum de dopamina, né? A regulação dopaminérgica. Então, assim, se você precisa mesmo dessas vias para lidar, né? A questão financeira é importante, a questão do trabalho é importante, né? Então, se você já fica muito tempo ali, o que você faz no seu tempo livre? Porque as pessoas também utilizam as telas como uma ferramenta de diversão. Né? Então, assim, elas usam muito o YouTube para assistir coisas para se divertir, a rede social. Então, se você fica muito tempo ali, o natural é você buscar por outras vias que não estejam vinculadas a esses aparelhos para que você consiga uma vida mais equilibrada. É a opinião de uma colega nossa, doutora Bárbara, oftalmo, que às vezes a gente sempre leva em consideração isso. A gente trabalha no celular, aí vai se divertir no celular? Não. Ela disse que não pode se divertir ou mudar a atividade para a mesma distância de visão. Então, assim, Você vai descansar. Você vai descansar, então você tem que ir praticar uma atividade ao ar livre, Sim. vai correr, vai descansar, vai meditar, vai dormir, mas que você altere essa visão. Porque Sem se você está distanciamento, estudando aqui, aí vai brincar no joguinho aqui, vou ler um livro aqui. Peraí que eu trabalhei. Você não descansa Eu nada. trabalhei, deixa eu descansar agora, deixa eu dar uma olhada de como é que tá o Instagram. Sim. Vou ler um É um livro estímulo a mais. aqui. Não descansa. Se conectar a relações reais, né? E não só virtuais, se distanciar de algum modo das telas. Nosso episódio está chegando ao fim. Um episódio maravilhoso. Trouxe muita coisa à tona, muita coisa para lidar. Vou ter que mudar minhas listas de projetos de final do ano. A gente estabeleceu uma meta esse ano, que todos os convidados que vinham aqui, a gente pedia uma sugestão literária. Certo? Uhum. E aí, no final do ano, a gente vai fazer um compilado de todas as indicações de todo mundo que passou aqui. Vou deixar você pensando na sua indicação. Não precisa ser do assunto, um livro que te marcou, um livro que você queira que as pessoas leiam. Sim. Tá bom? Enquanto isso, vou falar com você de casa que acompanhou a gente até aqui, certo? Se inscreva no nosso canal para você receber mais vídeos como esse, para você acompanhar mais lives e podcasts como esse, tá bom? A gente vai ter uma trilha aí 3 semanas seguidas de podcast. Muito conhecimento. Muito conhecimento, muita gente boa, muito assunto Muita interessante. informação. Muita informação pra gente trabalhar. Nossa indicação literária, o que você tem pra gente? Meu autor favorito, apesar de clichê, é Fyodor Dostoiévski, né? Eu amo Crime e Castigo. O pessoal tá aqui vibrando. Pensei em indicar, né, que é o clássico, foi o último que eu li dele, li recentemente. Mas eu queria deixar um livro sobre o tema, né, que é Nação Dopamina. Não finalizei, tô um pouco mais da metade, mas eu tô gostando bastante. Eu acho que ele é um livro que é de fácil leitura e ele traz vários insights interessantes sobre o tema e eu acho que é muito importante a gente se atentar a essa temática, porque senão a gente vai acabar desenvolvendo tanto prejuízo que a gente não vai conseguir lidar. Você trouxe simplesmente o maior autor que já teve aqui. Concordo. O maior, de longe. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por Dostoiévski. É o meu... E olha que eu tenho outros autores brigando ali. Mas é assim, é Dostoiévski aqui e todo o resto aqui embaixo. Que pra mim, o ele maioral, é de longe, né? Ele é de longe um dos melhores autores. Nunca li, não? Recomendamos. Assim, no começo é difícil. Não é uma literatura fácil pra começar. Mas assim, depois você vai ali, ó. Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazovski, O Idiota. É só literatura top. Comece por Noites Brancas. É um romance mais fácil, mais levinho. Mas é bem interessante. Se gostar, você vai se apaixonar por Dostoiévski. É muito bom isso. Vamos chegando nesse final, certo? Desse episódio maravilhoso. Você que tá em casa, que ficou até aqui. Não esquece de compartilhar, tá bom? Informação boa é informação compartilhada.
Deixe o seu recado para quem tá em casa, para quem acompanhou até aqui, para quem se identificou com o que foi abordado e vai querer fazer uma mudança na vida dele. É o que eu sempre falo, terapia é muito importante, né? Se atentem à saúde mental. Hoje a gente percebe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? É o país que mais utiliza das vias psicofármacas, então isso é um dado muito interessante e ao mesmo tempo assustador. Eu tô trabalhando no CAPS infantil agora e aí a gente percebe o número de crianças e adolescentes com transtornos gravíssimos, né? E assim, já necessitando de uma intervenção medicamentosa mais severa, mais branda. E é interessante que vocês se atenham mesmo aos cuidados com a saúde mental. E eu sempre falo, não existe saúde física sem saúde mental. Tudo parte da nossa mente, né? Então, a mente saudável, naturalmente, você vai ter características mais passíveis de uma vida mais saudável também e equilibrada. Verdade. Quem te acompanhou até aqui, certo? Que refletiu e tá querendo fazer uma mudança. Onde te acha? Onde você tá atendendo aqui em Irecê? Pela via pública, eu atendo na CEM, né, no Centro de Especialidades Médicas, atendo no CAPS Infantil também, e atendo na Clínica Mãe, Núcleo RR, Clínica Angiovascular. E o online também, quem precisar pode me seguir no Instagram, Psicolorena Abreu, e me procurar no online também. @ do Instagram é? @Psicolorena Abreu. Psicolorena. Aí faz atendimento online? Isso. Ó, melhor ainda. Você faça o jabá. Pois é, agradecer demais aqui a doutora Lorena aqui pela presença, muito conhecimento aqui, informação. Então, quem está em casa aí, priorizar a vida em família, priorizar o pessoal de casa, deixar a tela um pouquinho de lado, tentar viver um pouquinho sua vida em vez de só acompanhar do próximo. Então, bom demais ter todo esse papo aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E pra te achar? Tá atendendo aonde? Aqui eu tô fazendo ultrassom na Clínica Alfa e na Clínica Ceon. Alfa? @Dr. Thompson Rocha. Tá. Achar lá e acompanhar a gente aí nas redes sociais. Massa demais. Para quem quiser me acompanhar também, eu tô no @asm.radiologia no Instagram, certo? E no mais, nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá!